Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos continuar aí a seção 4.3, aqui agora no tópico o que a segunda derivada nos diz sobre f, particularmente o que ela nos diz sobre o gráfico de f. Então vamos relembrar aqui o que a primeira derivada nos diz, quais são as informações que a primeira derivada nos traz sobre f, ou sobre o gráfico de f. Se a primeira derivada for positiva em um determinado intervalo i, então a função f ela é crescente nesse intervalo. Crescente em i. E se a primeira derivada for negativa no intervalo i, então a f, o gráfico de f, ela é decrescente nesse intervalo. Acontece que tem duas maneiras de um gráfico de uma função crescer, e tem duas maneiras de um gráfico de uma função decrescer. Então, a função pode crescer com a concavidade para cima, assim, ou pode crescer com a concavidade para baixo, assim. E ela pode decrescer com a concavidade para cima, assim, e pode decrescer com a concavidade para baixo, assim. É o que a gente vai estudar com a segunda derivada. Além disso, além dessas informações que a primeira derivada dá, né, se ela é crescente ou se ela é decrescente, analisando aqui o sinal da primeira derivada, a gente viu que se num determinado ponto crítico C, ou seja, onde a função f' zera no ponto C, eu tenho aqui que a reta tangente no ponto, aqui no ponto do gráfico CF de C, ela é horizontal. E a gente viu aqui que se antes do ponto crítico aqui a derivada for negativa e depois a derivada for positiva, então eu tenho aqui um ponto de mínimo pelo critério da primeira derivada. Então, se antes a derivada é negativa, ela está decrescendo. E se depois a derivada é positiva, ela está crescendo. Então, aqui é um ponto de mínimo. Da mesma forma, se eu tenho um ponto crítico aqui, ou seja, em C, f' de C igual a zero, e se antes desse ponto crítico a derivada for positiva e depois a derivada for negativa, eu estou com a função aqui que está crescendo antes, e depois ela passa a decrescer, então esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Então esses dois aqui são chamados de critérios da primeira derivada. E também tem a situação que se eu tenho um ponto crítico aqui, mas a função não muda de sinal, ela está sempre negativa, a função derivada, tanto aqui quanto aqui. Então, a f' aqui negativa, está decrescendo, né? F' negativa. E aqui continua sendo negativa. Então, esse ponto crítico aqui ele não é nenhum ponto de mínimo e nem de máximo. Analogamente, se eu tenho aqui um ponto crítico aqui, onde a primeira derivada é positiva antes, e depois continua sendo positiva, que é antes e depois continua sendo positiva, então esse ponto aqui também não é nenhum ponto de mínimo e nem de máximo. Então, para a gente conseguir completar o estudo de gráficos de função, a gente precisa saber onde é que a função está crescendo e onde é que a função está decrescendo e como está crescendo. Se está crescendo com concavidade para cima, se está crescendo com concavidade para baixo e como está decrescendo. Se está decrescendo com concavidade para cima ou se está decrescendo com concavidade para baixo. É o que a gente vai estudar agora com o estudo da segunda derivada. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a definição de o que é côncava para cima e de o que é côncava para baixo. Então, se o gráfico de f estiver acima de todas as suas tangentes em um determinado intervalo i, então f é chamada de côncava para cima nesse intervalo. Então, graficamente eu tenho isso aqui. Estou analisando apenas um intervalo, então esse é o intervalo de estudo aqui, o intervalo i. Então, se em todos os pontos aqui a tangente está abaixo do gráfico, se você estender a tangente aqui, em qualquer ponto aqui, o gráfico nesse intervalo está acima, então ela é côncava para cima em I. Ou seja, tem uma situação assim. Eu posso dizer também, em outras palavras, que a concavidade de f está para cima nesse intervalo. Eu prefiro usar esse termo, né? Ao invés de côncava para cima. Vou dizer que a concavidade do gráfico da função está para cima. Analogamente, aqui, se eu estiver
se a f estiver abaixo, se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas tangentes nesse determinado intervalo, então a função f era chamada de côncava para baixo em I, uma situação assim. Em qualquer ponto aqui, se eu estender a tangente, se o gráfico no intervalo ficar todo abaixo dessa tangente, então eu estou com uma situação aqui de côncava para baixo. Se essa tangente aqui for uma tangente qualquer aqui no intervalo, né? Ou assim, né? Ou seja, eu estou com a concavidade toda voltada para baixo aqui no intervalo estudado. Agora vamos ver qual é a relação que a segunda derivada tem com essa concavidade, que é chamada de teste da concavidade. Se a segunda derivada for positiva no intervalo, então o gráfico ele é côncavo para cima. E se a segunda derivada for negativa nesse intervalo, então o gráfico de f é côncavo para baixo nesse intervalo. Então, vamos lá entender aqui no gráfico. Aqui, esses pontos aqui estão dividindo a concavidade do gráfico da função. Então, entre o intervalo aqui, entre os pontos A e B, nesse intervalo aqui, o gráfico aqui tem concavidade para baixo. Então, aqui, o sinal da segunda derivada é negativo. No intervalo aqui entre os pontos B e C, o gráfico aqui tem concavidade para cima. Então, o sinal aqui da segunda derivada é positivo. E depois do C, entre os pontos C e D, nesse intervalo aqui, a concavidade está para baixo. Então, o sinal da segunda derivada aqui é negativo. Observe aqui que a função está crescendo até aqui. Então, até aqui a função está crescendo. Então, aqui é um ponto crítico, onde a tangente aqui é horizontal. Então, olha, nesse intervalo aqui, nesse intervalo específico aqui, a primeira derivada é positiva e a segunda derivada é negativa. Então, eu sei que o gráfico aqui está crescendo com concavidade para cima. Já aqui, nesse pequeno intervalo aqui, eu sei que a primeira derivada é negativa, porque a função está decrescendo, mas a segunda derivada também é negativa, então ela está decrescendo com concavidade para baixo. A partir daqui, a concavidade muda, né? Exatamente nesse ponto aqui. Mas a primeira derivada continua negativa até aqui, né? Porque a função está decrescendo. Então, a primeira derivada aqui é negativa, e embora a segunda derivada seja positiva. Então, ela está decrescendo com concavidade para cima. A partir daqui, a primeira derivada é positiva, porque a função está crescendo, e até aqui a concavidade está para cima. Então, ela está crescendo com concavidade para cima, porque a segunda derivada é positiva. A partir daqui, a primeira derivada continua positiva, mas a segunda derivada passa a ser negativa. Então, ela está crescendo com a concavidade para baixo. Então, onde o gráfico muda de concavidade é chamado de ponto de inflexão. Então, um ponto P na curva y igual a f de x é chamado de ponto de inflexão, se f é contínua no ponto, e se a curva muda de côncava para cima para côncava para baixo, ou vice-versa. Ou seja, se ela muda de concavidade, né? Ou se ela está mudando de concavidade para baixo e mudando para cima, ou se ele está de cima mudando para baixo, que é o caso aqui, né? Esses dois pontos aqui são pontos de inflexão, porque aqui eu tenho onde a segunda derivada se anula. Antes eu tinha derivada segunda negativa e depois eu passo a ter a segunda derivada positiva. E aqui é a troca de segunda derivada positiva para a segunda derivada negativa. Então, nesses dois pontos aqui, a segunda derivada se anula, então elas são chamadas de pontos de inflexão, onde ela muda de concavidade. Vamos para o teste da segunda derivada. A gente viu o teste da primeira derivada, né? Que é onde eu quero saber se os pontos críticos são os pontos de máximo, de mínimo, ou se não é nenhum dos dois. Então aqui, suponha que a segunda derivada seja contínua nas proximidades de C, ou seja, que a segunda derivada ela existe em todos os pontos aqui nas proximidades de C. Se a primeira derivada em C é igual a zero, ou seja, se o C é um ponto crítico e a segunda derivada é positiva, então eu tenho um ponto de mínimo local. E se eu tenho aqui f' de C igual a zero, ou seja, C é um ponto crítico e a segunda derivada for negativa, então eu tenho um ponto de
máximo local. Vamos entender isso aqui em termos de concavidade. Né? Olha, eu sei que é um ponto crítico aqui no item A, eu sei que é um ponto crítico. Então, a tangente aqui no ponto é horizontal. Mas, se a segunda derivada aqui é positiva, então a concavidade nesse ponto aqui está para cima. Então, se a concavidade está para cima, esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Por outro lado, aqui eu tenho um ponto crítico. Aqui eu tenho um ponto crítico, então a tangente é horizontal. Mas, se a segunda derivada é negativa, nesse ponto, então a concavidade está para baixo. Então, se a concavidade está para baixo, no ponto crítico, então esse é um ponto de máximo local. Ou seja, eu posso analisar aqui, vamos pegar aqui, primeira derivada em C igual a zero. Então, eu tenho aqui uma reta horizontal aqui, uma tangente horizontal. Aí eu posso usar o critério da primeira derivada, aqui, né, para verificar se esse ponto é ponto de mínimo ou de máximo. Aqui, por exemplo, se a primeira derivada for positiva antes e for negativa depois, significa que antes ela está crescendo e depois ela está decrescendo. Isso é o teste da primeira derivada. Ou eu posso analisar o teste da segunda derivada. Se eu pego a segunda derivada, calculo em C e deu negativo, eu sei que a concavidade no ponto crítico está para baixo. Então, esse é um ponto de máximo. Analogamente, né, aqui, né, se eu tenho aqui ponto crítico aqui, f de C igual a zero, e a primeira derivada for negativa antes e depois ela passa a ser positiva, então ela estava decrescendo antes, aqui tem um ponto de tangência horizontal, depois ela passa a crescer. Então esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Ou eu posso analisá-lo pelo teste da segunda derivada. Eu vou calcular a segunda derivada no ponto crítico, e se ele for positivo, eu sei que a concavidade está para cima. Então nesse ponto crítico aqui, eu tenho um ponto de mínimo local. Por outro lado, o teste da primeira derivada nos diz que se eu tenho aqui uma tangente horizontal aqui, ou seja, o f' de C igual a zero aqui, f' igual a zero, do ponto crítico. Mas a função antes e depois não muda de sinal, ou seja, se ela está aqui com f' positivo e depois f' positivo, então pelo critério da primeira derivada eu não tenho nenhum ponto de mínimo nem de máximo. Analogamente aqui, se eu tenho aqui um ponto crítico, né, aqui, e a função ela é negativa, a primeira derivada é negativa, e continua sendo negativa aqui, depois do ponto crítico, então eu sei que a função está decrescendo. Ela está decrescendo, aqui tem um ponto crítico, e ela continua decrescendo. Então esse ponto aqui não é nem de mínimo e nem de máximo. Agora, o que acontece com o fato da segunda derivada se anular aqui no ponto crítico? Olha, aqui, pelo teste, eu sei que se a segunda derivada for positiva, o ponto é de mínimo local. Se a segunda derivada for negativa, o ponto é de máximo local. Se der zero, eu não tenho informação. Não tem informação. Então, se não tem informação pela segunda derivada, eu vou analisar pelo critério da primeira derivada. Ok? Então, vamos examinar aqui agora a curva x à quarta menos 4x ao cubo. Então, vamos examinar aqui em relação à concavidade. Então, eu preciso da segunda derivada. Os pontos de inflexão, os pontos são de zero a segunda derivada. E os mínimos e máximos locais, ou seja, são os pontos críticos descobertos pela primeira derivada. Então, usa essa informação para esboçar a curva. Vamos esboçar a curva usando essas informações aqui. Então, a função aqui em questão é a função x à quarta menos 4x ao cubo. Então, vamos derivar isso aqui e ver onde a função está crescendo, onde está decrescendo e onde são os pontos críticos. Então, a derivada de x à quarta é 4x ao cubo, menos 4 vezes a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado. Então, isso aqui dá 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. Vamos colocar o 4x ao quadrado em evidência, porque tem 4x ao quadrado aqui, tem 4x ao quadrado aqui, né? Porque aqui é 4x ao quadrado, e esse aqui é 4x ao quadrado vezes x. Vamos colocar aqui, então, o 4x ao quadrado em evidência. Quando eu coloco 4x ao quadrado em evidência, sobra só x aqui. Então, fica x menos
Aqui tem um 3, né? 3 vezes 4x ao quadrado que eu coloquei em evidência. Então fica x menos 3. Então, olha, quais são os pontos críticos? F' de x é igual a zero, se somente se 4x ao quadrado vezes x menos 3 foi igual a zero. Essa função aqui ela zera quando x for igual a zero, então zero essa primeira parte aqui, ou quando x for igual a 3. Então, eu tenho dois pontos críticos, x igual a 3 e x igual a zero. Então, aqui o x igual a zero e o x igual a 3 são pontos críticos. São os únicos pontos críticos. Né? São os únicos pontos críticos. Então, olha, vamos pegar aqui e descobrir qual é a altura do x igual a zero, por exemplo. Vou pegar aqui e aplicar f em zero. F em zero, zero tudo, né? Então, a altura aqui é zero. Então, o ponto 0, 0 pertence ao gráfico da função, que é o ponto crítico. E qual é a altura do x igual a 3? Então, f de 3. F de 3 vai ser 3 à quarta menos 4 vezes 3 ao cubo. 3 à quarta, 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27, vezes 3, que dá 81. Então, fica 81. Menos 3 ao cubo é 27. 27 vezes 4. 27 vezes 4. 4 vezes 7 dá 28. Vai 2, né? 4 vezes 2, 8. 2, 10. Então, é 81 menos 108, que dá menos, vamos tirar aqui 81, fica 7, e aqui, vamos ver se aqui está correto mesmo aqui, 4 vezes, se 108 está certo, 4 vezes 7 dá 28, vai 2. 4 vezes 2 é 8, e 2 dá 10, tá ok. Então fica 10 menos 8, que é 2. Então 27, então aqui dá menos 27. Então, os pontos críticos que pertencem ao gráfico é o ponto 0, 0 e o ponto 3, menos 27. Aí já tem aqui, plotado aqui, um sistema de eixo aqui, cartesiano aqui, x e y, e onde a gente vai desenhar aqui o gráfico de acordo com as informações que a gente tem. Então, eu sei daqui, né, que os pontos críticos são os pontos onde o x é igual a 0 e x é igual a 3. Quando o x é igual a 0, a função é 0. Então, o ponto 0, 0 pertence ao gráfico da função e é um ponto crítico. Então, aqui a tangente aqui é horizontal. Opa. Vou pegar aqui, ó, tangente, um pedacinho da tangente aqui é horizontal. Agora, o outro ponto crítico é o ponto x igual a 3, que tem altura menos 27. Então, em 3 tem menos 27. Vamos ver aqui, é de 2 em 2 aqui, fica aqui, né, na altura 3. Menos 22, menos 24, menos 26, menos 27 que está no meio. Então, esse ponto aqui, ele tem tangente horizontal aqui. A gente precisa saber se esses pontos críticos aqui são pontos de máximo, são pontos de mínimos. A gente vai verificar isso através do critério da primeira derivada ou do critério da segunda derivada. Agora vamos pegar aqui, ó. Então já tenho. Agora vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui para a primeira derivada e calcular o sinal da primeira derivada. A primeira derivada é 4x ao quadrado vezes x menos 3. Então vamos pegar aqui. A primeira derivada é 4x ao quadrado vezes x menos 3. Ela zera no x igual a 0. Então, vamos analisar o sinal aqui. Ó. Aqui o x, aqui no 0 e x igual a 3. Então, vamos ver o sinal aqui antes do 0, entre o 0 e o 3, e depois o 3. Bom, antes do 0, 4x ao quadrado é positivo. E o x menos 3, ó, o x é menor do que 0. Se é menor que 0, ele é menor que 3. Então, x menos 3 é menor que 0. Então, 4x ao quadrado é positivo, x menos 3 é negativo. Então, a f' aqui, nesse intervalo,
ele é negativo, positivo vezes negativo. Entre 0 e 3, também, né? Olha, 4x ao quadrado é positivo e o x menos 3 também é, e continua sendo negativo. Então, aqui é menor que zero. Depois do 3, 4x ao quadrado é positivo e o x menos 3 é positivo, porque o x passa a ser maior que 3. Então, aqui, o sinal é positivo. O sinal da primeira derivada. Então, eu já sei, aqui, ó, pelo critério da primeira derivada, aqui, que se é negativo antes do ponto crítico e continua sendo negativo, então, aqui, olha, ele está decrescendo e continua decrescendo. Então, esse ponto aqui não é nem ponto de mínimo nem de máximo. Agora, já o ponto crítico x igual a 3, a primeira derivada é negativa, então está decrescendo. E depois do ponto crítico, passa a crescer. Então, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Ok? Mas, vamos ver aqui. Então, voltando lá, ó, aqui, né? Vamos analisar aqui, ó. Nesse intervalo aqui, vou pegar aqui nesse intervalo aqui, até o zero, aqui para cá, a primeira derivada é negativa. Então, nesse intervalo aqui, à esquerda do zero, a função está decrescendo. Entre 0 e 3, a função está decrescendo. Então, aqui, entre aqui e o 3, esse ponto aqui, né, nesse intervalo aqui, a função continua decrescendo. Então, a f' é negativa. Até aqui. Depois do 3, a função passa a crescer. Então, aqui depois do 3, a função passa a crescer. Aqui, né? Porque a primeira derivada é positiva. E eu sei que esses dois pontos aqui pertencem à função, ao gráfico da função. Então, agora vamos analisar aqui. Então, eu sei que ela está decrescendo aqui, então ela vem lá de cima. Aqui, né, ela está decrescendo, então ela vem por aqui e aqui ela passa a crescer. Agora vamos analisar a segunda derivada. Então, isso aqui, vamos colocar aqui, isso aqui serviu para a gente analisar aqui o sinal da primeira derivada. Vamos voltar aqui para a expressão geral aqui. 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. 4x ao cubo menos 12x ao quadrado. E vamos derivar isso aqui para encontrar a segunda derivada. A segunda derivada vai ficar 12x ao quadrado, então 12x ao quadrado, menos 24x. 24x. Observe aqui que eu tenho 12x aqui e tenho 12x aqui. Vamos colocar o 12x em evidência. O 12x em evidência fica x. E aqui fica menos 2. Olha por quê? 12x vezes menos 2 dá menos 24x. Então aqui a segunda derivada se anula quando o 12x vezes x menos 2 se anula. Mas quando esses dois vão se anular? No x igual a zero. Então, x igual a zero é um ponto de inflexão. Ou no x igual a 2. Então, esses dois pontos aqui são pontos de inflexão. X igual a zero e x igual a 2 são pontos de inflexão, onde muda de concavidade. O gráfico muda de concavidade, inflexão. Então, agora vamos ver o sinal aqui, ó. Tem 0 e 2. Agora vamos analisar o sinal da segunda derivada. Estou aqui no 0 e estou aqui no 2. Então, vou dividir isso aqui entre a esquerda de 0, entre 0 e 2, e a direita de 2. Agora, vamos analisar a segunda derivada. Antes olha, o x menos 2, x é menor que 2. Então, x menos 2 vai ser menor que 0. Se o x for maior que 2, o x menos 2 é maior que 0. Então, a expressão x menos 2 ela é negativa à esquerda do 2 e ela é positiva à direita do 2. Já a 12x ela é negativa à esquerda do 0 e positiva à direita do 0. Então, vamos analisar aqui a esquerda do 0. A esquerda do 0, 12x, é negativo. X menos 2 é negativo. Então, a segunda derivada é negativo vezes negativo, que dá positivo. Entre 0 e 2. Entre 0 e 2, 12x é positivo, x menos 2 é negativo. Então, positivo vezes negativo, dá negativo. Então, a segunda derivada é negativa nesse intervalo aqui. À direita do 2, os dois são positivos. Então, a segunda derivada vai ser positiva.
Então, agora vamos voltar lá, ó, no 0 e no 2. Ó. O 0 e o 2. Eu estou aqui, ó, aqui, vamos analisar aqui. Ó. Entre o 0 e o 2, aqui. Entre o 0 e o 2. Vou colocar aqui um pouco para cá. Ó. Entre o 0 e o 2. Aqui nesse intervalo aqui, 0 e 2. E o outro intervalo aqui à esquerda de 0. E depois à direita do 2. Aqui, olha, o sinal da segunda derivada à esquerda do 0 é positivo. Então, à esquerda do 0, a segunda derivada é positiva. Entre 0 e 2, a segunda derivada é negativa. E depois do 2, a segunda derivada é positiva. Agora vamos analisar aqui. Ó. À esquerda do 0, a função está decrescendo, que a primeira derivada é negativa. E está com concavidade para cima, porque a segunda derivada é negativa. Agora vamos pegar um ponto qualquer aqui. Ó. Vamos pegar um ponto qualquer aqui. Ó. Vamos pensar o seguinte. Ó. A função é x² menos 4x ao cubo. Se eu faço x tender a menos infinito, ela vai para mais infinito. Se eu faço x tender para mais infinito, ela vai para mais infinito. Então ela vem lá do infinito. Né? Ela vem do infinito aqui e vem decrescendo até o 0 com a concavidade para cima. Então ela vem de algum lugar lá. Né? Vamos pegar, por exemplo, aqui uma altura, quando x é menos 2, por exemplo. Quando x é menos 2, eu vou ter aqui menos 2 à quarta dá 16. 16 menos 4 vezes menos 2 ao cubo. Olha, vamos aqui. Ó. Menos 2 à quarta, menos 4 vezes menos 2 ao cubo. Vai ficar 16, menos com esse menos aqui, fica mais, né? Porque menos ao cubo é menos, com esse menos fica mais. 4 vezes 2 ao cubo é 8, 4 vezes 8 é 32. Então 16 mais 32 dá 48, está lá para cima, né? Então aqui no 2 ela vem lá de cima, então em algum lugar aqui, cima, vou pegar aqui, e ela vem descendo, porque a derivada negativa aqui até o 0, passa por esse ponto aqui e a concavidade está para cima. Então ela vem descendo com concavidade aqui, né? Para cima. Está mal feito aqui, porque é difícil de fazer aqui usando essa ferramenta que eu estou. Aqui eu tenho um ponto crítico, mas a função continua a decrescer até aqui. Só que a concavidade até aqui, ó, até aqui, no 2, é aqui para cima, né? Então ele aliás, que já é para baixo, né? Que a segunda derivada é positiva. Mas vamos ver qual é a posição aqui, ó, no 2. F de 2, função f de 2. X à quarta é 2 à quarta, então 2 à quarta menos 3 vezes 2 ao cubo. 4, aliás, né? 4 vezes 2 ao cubo. 4 vezes 2 ao cubo. 2 à quarta é 16, menos 2 ao cubo, que é o mesmo número aqui, 32, menos 32. Menos 32, isso aqui dá menos 16. Então, a altura aqui, menos 16. Menos 2, menos 4, menos 12, menos 14, menos 16. No 2, menos 16 é aqui, né? Então, exatamente aqui, eu tenho aqui uma mudança de concavidade. Aqui eu tenho uma mudança de concavidade, né? Porque a F2 é zero. Então, continua decrescendo. Está para baixo. Aqui tem uma mudança de concavidade, porque a função segunda derivada é zero, volta para cima, mas a função continua decrescendo até aqui. Então tem um ponto de inflexão aqui, ó. Muda de concavidade. E a concavidade passa a ser positiva no restante do intervalo aqui, né, até o infinito, e a partir daqui passa a crescer. Então ela passa a crescer aqui. E vai cortar em algum lugar aqui, não sei aonde, né, tem que fazer a conta, não é no 5, mas ele tem mais ou menos esse comportamento aqui. Bom, deixa eu ver se já dá para a gente descobrir onde é que ela passa aqui. Ó. Se eu colocar o x ao cubo em evidência, vai ficar x ao cubo, que multiplica x menos 4. Então ela zera em 0 e em 4. Então exatamente aqui em 4, né? Aqui, ó.
Essa parte aqui, ela vem aqui, né, com concavidade para cima, passa por esse ponto aqui, e vai embora. Um pouquinho mal feito, né? O autor, isso aqui está mal feito por conta da minha ferramenta aqui, né? Mas a análise está corretíssima, né? E vamos comparar aqui com o que o autor fez. O autor fez esse aqui, né? Olha, tá bem parecido, né? Que é um ponto na altura menos 16, medida de concavidade, aqui no ponto 3 menos 2, aqui tem um ponto de mínimo local, e ela vai crescendo, ela vem lá do infinito, então, exatamente o que a gente fez aqui, né? Observe aqui, ó, que tirando aqui essa parte trêmula que eu fiz aqui, né? Mas o interessante é a gente entender o comportamento do gráfico aqui, ok? Bom, com isso a gente tem condições aí de resolver os exercícios aí da seção 4.3, então vamos ficar por aqui.